Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo também. Vamos para a nossa primeira aula? Aula sobre pontos notáveis no triângulo. Vamos lá? Seguinte, tem um triângulo aqui, um triângulo qualquer, tudo bem? E antes de falar qual é esse ponto notável, eu preciso que você saiba o que é mediana, tudo bem? Mediana é um segmento que sai do vértice do triângulo e chega no ponto médio do lado oposto. Por exemplo, sai do vértice, chega no ponto médio do lado oposto. Por isso que esse pedacinho é igual a esse pedacinho, certo? Se ele tem 3 vértices, ele tem 3 medianas, certo? Ó, sai do vértice, chega no ponto médio do lado oposto. Sai do vértice, chega no ponto médio do lado oposto. Beleza? Isso é mediana. Aí, as medianas se encontram nesse ponto, que eu chamei de G, tudo bem? Esse ponto aqui é o chamado baricentro. Beleza, pessoal? Então, vale para qualquer triângulo. Você tem as medianas, certo? Elas dividem o lado oposto ao meio e o encontro delas é o baricentro. Certo? Tranquilo? Tem uma propriedade muito importante. O baricentro, se a gente olhar para uma mediana só, por exemplo, essa AM, ele divide ela em 2 partes, né? Essa parte maior e essa parte menor. O baricentro ele divide na proporção 2:1. Como assim? Essa parte que está conectada com o vértice, ela vale 2 vezes essa parte aqui que não está conectada com o vértice. Foi o que eu escrevi aqui, ó, para você. AG é igual a 2 vezes MG. Vale só para essa mediana? Não, vale para todas, tá? Esse BG é igual a 2 vezes o GN. Tá? O CG, que é esse pedaço, é 2 vezes o GP. Belezeira? Propriedade importantíssima, não esquece, tá? Vamos pro próximo? Beleza. O próximo triângulo, também um triângulo qualquer, só que aí eu vou traçar as alturas do triângulo, tá? Esse segmento a gente tá mais acostumado, tudo bem? A altura sai do vértice e chega perpendicularmente ao lado oposto, tudo bem? Tá aqui, ó, tracei a primeira altura. Tracei a segunda altura, tracei a terceira altura, certo? Todas perpendiculares. Elas se encontram em um ponto também, beleza? Esse ponto aqui é chamado de ortocentro, certo? Ele é o ponto notável do triângulo. Encontro das alturas é o ortocentro. Tranquilo? Aqui eu não tenho nenhuma propriedade assim especificamente, mas fica atento a uma coisa. Quando você traça as alturas, você tem triângulos sendo formados aqui dentro, tá? E esses triângulos são todos retângulos. Então a gente pode trabalhar com Pitágoras, talvez com os ângulos internos desses triângulos e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer exercício? Vamos lá, então. Pessoal, 2 exercícios, então, para exemplificar esses primeiros pontos notáveis que a gente viu. Vamos lá? O primeiro exercício fala que tem um triângulo equilátero ABC de lado 12, tá? Ele tá pintado de verde aí para você, mas isso não vai influenciar em nada. Tenho esse EB que vale 12 também, tá? M é ponto médio e o que ele quer saber? Ele quer saber BN, que é esse pedacinho aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá então? Seguinte, vou começar assim, ó. Lado do triângulo equilátero vale 12 e o EB vale 12. Vou colocar aqui, ó. Tá? Que mais? Aqui é ponto médio, mas é lado do triângulo equilátero. Então vale 12, se é ponto médio, 6 e 6. Certo? Seguinte, o que o exercício quer que você perceba? Ele quer que você olhe para o triângulo grande, tá? E perceba o seguinte, se aqui é ponto médio, saiu do vértice esse segmento e chegou no ponto médio. Tem um nome isso, mediana, tá? Olha para esse outro aqui, ó. Esse ponto, aqui é 12, aqui também é 12, quer dizer que ele está exatamente no meio desse segmento. Então eu posso falar que é ponto médio também. Saiu do A, chegou no ponto médio, mediana. Então eu tenho 2 medianas traçadas nesse triângulo grandão, certo? O encontro das medianas é o quê? Baricentro. Não precisa ter a terceira?
nem preciso da terceira mediana aqui, tá? Eu já posso afirmar que com as duas sendo encontrando ali naquele ponto, aquilo ali é o baricentro. Então o N é meu baricentro. Aí, o que eu tenho para falar para você? O baricentro tem uma propriedade importante que eu falei que tinha que lembrar, tá? Lembra que eu falei que o lado, o pedaço, na verdade, que está conectado com o vértice, ele é duas vezes o outro pedacinho? É isso que a gente vai usar. Por exemplo, se eu chamar esse pedacinho de x, o de lá vai ser 2x, correto? Porque um é duas vezes o outro. E aí eu vou fazer exatamente essa conta, né? 2x mais x, 3x. Só que esse 3x, eu já sei o valor dele, lembra? É o lado do equilátero, então ele vale 12. Então, para finalizar, a gente vai fazer isso aqui, ó. 3x igual a 12, o que ele quer saber? Bn, só que Bn vale quanto? X. Então é só passar o 3 dividindo. 12 dividido por 3, 4. Que é exatamente o pedacinho que ele queria saber quanto vale. Tudo bem? Então estava escondido aí esse baricentro. Beleza, pessoal? Segundo exercício. Ele dá um triângulo, de novo, ABC, fala que B é bissetriz desse ângulo e fala que AH é uma altura, tá? Se é uma altura, tem ângulo reto. Ângulo reto aqui, ó. Certo? Já dá para encontrar algumas coisas, ó. Olha para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo tem 90, tem 30, quanto que seria tudo aqui? Lembra que a soma dos ângulos internos tem que dar 180? 90 mais 30, 120. Para 180 falta 60. Ou seja, esse ângulo todo é de 60. Só que se isso é uma bissetriz, está cortando ao meio. Então é 60 sobre 2. 60 sobre 2 vai ficar 30 para cada lado. Tudo bem ou não? Tá? Aí ele falou que isso era bissetriz, e isso era altura. Ah, mas não tem nenhum ponto que fala que encontra bissetriz com altura. Realmente, não tem. Mas a gente vai trabalhar só com a bissetriz e a altura, olhando para os ângulos aí. Beleza? Então eu encontrei essa parte, ele quer achar esse x. Gente, acabou o exercício, né? Por quê? Olha para esse triângulo BSC. BSC. Eu tenho 30 aqui, 40 aqui e x. Quanto que tem que dar essa soma? 180, né? X mais 30 mais 40, 180. Então, x mais 70, 180, joga 70 para o lado de lá. X vai ser igual a 110 graus. Tudo bem, pessoal? Tranquilo nesses dois primeiros? Então, vamos ver agora mais dois outros pontos notáveis e depois, consequentemente, mais dois exercícios. Vamos lá. Mais dois casos para vocês de pontos notáveis no triângulo, tá? Esse outro aqui vai ser o seguinte. Você tem um triângulo qualquer, você vai traçar as bissetrizes internas do triângulo, tudo bem? Lembra que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio, certo? Ó, aqui eu tracei ela dividindo o ângulo A ao meio e ela encontrou esse lado BC aqui nesse ponto P, tudo bem? Traça a outra bissetriz aqui, traça a outra bissetriz aqui, ó. Dividiram os ângulos ao meio, correto? Elas se encontram em um ponto. Esse ponto a gente vai chamar de I, de incentro, tá? Esse é o ponto notável do triângulo. Então, o encontro das bissetrizes é o incentro. Mas não só isso, tá? O incentro também é centro da circunferência inscrita ao triângulo, tá? Por isso que eu já desenhei a circunferência aqui para você lembrar. Beleza? Então, ó, incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Lembra que a bissetriz só divide o ângulo ao meio, tá? Não posso afirmar nada com relação a essas partes aqui dos lados, tá? E ele é centro da circunferência inscrita ao triângulo. Beleza? Toma só um cuidado muito importante. A distância do centro até a circunferência se chama raio, beleza? Até a casquinha da circunferência, né? Como eu falo em aula. Mas aqui, isso daqui não é um raio. Isso também não e isso também não, tá? Aqui, claro, meu desenho não fica fácil de perceber isso. Mas aqui, essa distânciazinha aqui, ó,
esse segmento está saindo da circunferência. Saindo da circunferência. Então isso não é raio, é maior que o raio, tá? Por isso, o I ele é equidista dos lados da circunferência. A distância seria perpendicular ao lado, já que a circunferência está tangenciando o lado, então o ponto de tangência, nesse caso, seria mais ou menos aqui, assim, ó. Aí sim, a distância do centro até esse ponto de tangência, isso sim seria raio. Tudo bem? Toma cuidado com isso daí, então, tá? Lembra que em centro, centro da circunferência inscrita e encontro das bissetrizes. Beleza? O último caso. O último caso tem relação com a mediatriz. Tenho um triângulo, novamente, tá? E o que é mediatriz? Mediatriz é um segmento que passa pelo ponto médio de um outro segmento, só que passa perpendicularmente. Então, por exemplo, ó, tem o meu lado BC aqui. O ponto médio dele está aqui, que eu chamei de X, tá? Esse segmento que passa perpendicular, ou seja, com um ângulo reto, pelo ponto médio, se chama mediatriz. Só isso, tá? Passa por esse ponto médio e passa por esse. Perceba que ele não precisa encontrar o vértice lá. Eu não falei nada de vértice. Ele só passa pelo ponto médio perpendicular. Então isso é uma mediatriz, isso é uma mediatriz e esse outro é uma mediatriz. Beleza? Aí o seguinte, elas se encontram em um ponto também. E esse ponto que eu chamei de C é o circuncentro, tá? Ele é o encontro das mediatrizes, beleza? Por isso que eu já coloquei aqui, ó, que esse pedaço é igual a esse é igual a esse, porque ela passa pelo ponto médio. E ele também é centro da circunferência. Só que essa circunferência ela tá fora agora. Então ela é circunscrita ao triângulo, tá? Cuidado para não esquecer disso. Cuidado para não confundir os dois casos, tá? O que é equidista aqui, ó? O C, ele é equidistante dos vértices do triângulo, tá? Como assim, ó? A distância do C até esse vértice, do C até esse vértice e do C até esse é a mesma. Por quê? Olha só para a circunferência e para o ponto C. Esse ponto C vai ser o quê? O centro da circunferência. Então ele é raio. Tudo isso daqui que eu falei para você vai ser raio, essas distâncias. Tudo bem? Toma cuidado para não confundir os dois mesmo, beleza? Em centro, tá? A circunferência está inscrita. Circuncentro, a circunferência está circunscrita. Tranquilidade? Fechou? Vamos fazer mais 2 exercícios, então, para finalizar essa aula. Beleza? Vamos lá, então. Os 2 últimos exercícios para exemplificar esses 2 últimos casos que a gente acabou de ver. Seguinte, triângulo MNP, tudo bem? Ele fala que aqui, ó, é uma bissetriz e aqui outra bissetriz. Na verdade, ele não fala dessa forma. Ele fala que T é o encontro das bissetrizes. Então a gente vai subentender que essas duas aqui são bissetrizes. Formam um ângulo de 50 e ele quer saber alfa que está lá em cima. O que eu vou fazer? Eu vou nomear esses ângulos que estão aqui para conseguir encontrar sistemas. Como assim? Dessa forma, ó. Vou chamar esses daqui de A, os dois de A, né? Porque bissetriz, eles têm que ser iguais. E aqui os dois de B, certo? Por que não nomeou todo mundo com a mesma letra, né? A e A e A. Porque ele não falou que é isósceles, né? Não falou nada. Então eu tenho que nomear de letras com letras diferentes. Beleza? Olha o que eu quero que você perceba. Nesse triângulo NTP, o 50 que está do lado de fora é um ângulo externo. Se ele é externo, ele é a soma dos internos não adjacentes a ele. Propriedade que a gente já viu, né? Teorema do ângulo externo. Ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Escreve isso, então, é a nossa primeira equação, tá? A mais B é igual a 50. Primeira equaçãozinha, certo? Da onde vai vir a segunda equação? Olha para o triângulo grandão, né? Se eu somar esse ângulo mais esse mais o alfa, tem que dar 180. E é isso que eu vou fazer, tá? Então vai ficar assim, ó. 2A mais 2B mais alfa igual a 180 graus, certo?
Ó, apareceu A e B aqui, que é o que eu tenho na primeira equação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2 que aparece aqui, ó, e vou colocar em evidência, para ficar dessa forma. 2 que multiplica A mais B mais alfa igual a 180. Então a minha segunda equação é essa daqui. A mais B, como eu coloquei o 2 em evidência, né? Ó, ele já aparece direto. Então ficou fácil, né? No lugar de A mais B aqui, quem eu vou colocar? 50, certo? Então vamos fazer essa conta, ó. 2 vezes 50, já vamos fazer direto? Pode ser? 2 vezes 50 vai dar 100. Esse 100 eu vou jogar para o outro lado negativo. Então vai ficar alfa sozinho, 180 menos 100 que foi para lá. Então isso vai dar 80 graus, que é o alfa que ele estava querendo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, acredito em você, hein? Segundo exercício. Ele te dá um triângulo novamente, coloca os ângulos aqui, né, internamente, e aí, nesse exercício, ele fala que esse ponto aqui do meio é circuncentro. Você tem que lembrar o quê? Que circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita, e tem aquela propriedadezinha. A distância dele até os vértices é o raio, né? Uma distância dele é raio. Só que ele já falou isso no exercício, tanto é que ele deixou os risquinhos aí para você. Ele colocou o risquinho assim, ó, para mostrar que todos são iguais. Então você nem precisaria lembrar que era circuncentro, certo? O que isso vai adiantar pra gente? Ó, esse triângulo é isósceles, porque tem dois lados iguais, então esses ângulos serão iguais. Vou nomear x e x, tudo bem? Esses ângulos são iguais porque esse triângulo aqui também é isósceles. Y e y. Olha o terceiro, mesma coisa. Vou nomear como Z e Z. O que o exercício está pedindo? Ele quer saber quanto vale o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então a gente tem que achar quem é x, y e z primeiro. Vamos lá, ó. X, y e z. Vamos aqui primeiro nesse. Ó, 2x mais 130 tem que dar quanto? 180. Não vou fazer o passo a passo, tá? Você já é capaz de fazer isso aí. Ó, 2x mais 130 é igual a 180. Peguei desse triângulo. Se eu passar o 130 negativo para lá, vai ficar 180 menos 130, que dá 50. 50 dividido por 2, x é 25. Nem precisava fazer, né? Ó, 2y mais 120, 2y mais 120 é igual a 180. Joga o 120 negativo para lá, vai dar 60. 2y igual a 60, passo 2 dividindo, y igual a 30. Último, 2e mais 110 igual a 180. Passo 110 para lá, vai ficar 70. 2 passa dividindo, z vai ser o quê? 70 sobre 2, 35. Não é isso que o exercício quer. Cuidado. Ele quer o ângulo A, o B e o C. Vamos lá, ó. Ângulo A. O ângulo A é só somar z e y. Ó, z e y. 30 mais 35, famoso 65. Pronto, tá aí o ângulo A. Ângulo B. Ângulo B, z e x. X está aqui que é 25, z está aqui que é 35. 25 mais 35, 60. Tá aí, 60. E o último, ângulo C. X mais y. X mais y. 25 mais 30, que dá 55. Para você saber se você acertou, soma todos. Tem que dar quanto? 180. Se você somar todo mundo, tem que dar 180. 65 mais 60 dá 125. 125 mais 55, 180. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Faça a tarefa e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!